Paz seja convosco. Hoje eu queria tratar com vocês a respeito do que é a alma, o que é essa parte do nosso corpo que nós ainda não compreendemos, ainda não entendemos totalmente. O que a Bíblia diz a respeito da alma e o que a Bíblia diz a respeito dos efeitos daquilo que ela tem no nosso coração, dentro do nosso interior e que faz sair para fora do nosso corpo e em muitos casos até transmitir aquilo que sentimos, aquilo que pensamos externamente. Se nós olharmos a ciência, os estudos vão dizer que a alma ela nada mais é do que a movimentação de células do nosso corpo, nada mais do que um acontecimento que gera energia e que traz para nós a vida. Então nós vemos que se nós pararmos para analisar historicamente e olharmos lá principalmente para os gregos, para a Grécia Antiga, nós vamos ver que a ideia de alma é realmente um ser vivente, é realmente um espírito vivente, um espírito que traz a vida. Quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós entendemos na Bíblia o que é a alma, o que nós compreendemos por alma, nós vamos para Gênesis capítulo 3, que vai dizer que Deus criou o homem à sua imagem, criou o homem ali como ele e soprou sobre ele o espírito da vida, que trouxe o homem à vida e permitiu com que ele se levantasse, tivesse ações. E nós entendemos que a alma, ela nada mais é do que os sentimentos e aquilo que nós temos no nosso interior. Então, é tudo aquilo que compreende dentro do nosso interior, a nossa vida emocional, aquilo que traz a respeito do emocional do ser humano. Tanto é que as doenças da alma, as doenças ditas doenças da alma, são consideradas hoje doenças do nosso século e que causam impactos na nossa vida social, na nossa vida física. Quando o ser humano ele está doente da sua alma, quando ele padece da sua alma, ele passa então por um momento em que ele vai viver e ele vai experimentar de talvez uma doença das mais terríveis, que pode ser a depressão ou a ansiedade, por exemplo. Então o ser humano ele começa a viver e começa a sentir e demonstrar externamente o sentimento ruim que tem dentro do seu coração, dentro da sua alma. Os judeus, eles entendiam, eles compreendiam os sentimentos como vindo das entranhas. Então não é estranho quando você lê na Bíblia a respeito de que o amor que veio através das entranhas. Esse conceito de que nós temos de que os sentimentos eles vêm do coração é um sentimento que se tornou mais moderno, se tornou mais ocidental, devido a essa ideia de que o ser humano ele passa por emoções e o coração dele reage, A ideia de que o coração demonstra as emoções. Mas o que acontece quando o ser humano está demonstrando as suas emoções nada mais é do que a alma demonstrando fisicamente que está presente, que está sentindo algo, seja ela boa ou seja ela ruim. Então, quando nós vamos num exemplo clássico de que quando nós estamos apaixonados, quando nós gostamos de uma pessoa, ali nós sentimos o coração bater mais forte por aquela pessoa. O sentimento da barriga, ali aquele vazio, aquele sentimento de frio na barriga, de encontrar a pessoa a qual nós estamos gostando, estamos amando. Então nada mais é do que o sentimento da alma, a alma demonstrando aquilo que está acontecendo dentro dela. Então o ser humano ele demonstra exatamente as coisas que a sua alma sente. Por exemplo, quando o ser humano entra em depressão, ele começa a ter doenças, ele começa a ter uma vida mais degradada, ele já não se cuida como se cuidava, ele não busca tratamentos médicos, enfim, demais coisas acontecem.
Então, entendendo que a alma, entendendo que a alma é responsável pelas nossas emoções e vendo que a alma ela é nada mais, nada menos do que um sopro de Deus, que é o que nós acreditamos, que é aquilo que nós entendemos, né, no âmbito cristão, nós percebemos que a alma ela é um dom, ela é um presente dado por Deus. Salomão vai dizer em Eclesiastes que o homem está determinado a morrer uma só vez, vindo então ali o julgamento, o juízo sobre ele. E então ele vai morrer, ele vai padecer da morte, e o Espírito Santo, o Espírito que é a alma, sobe a Deus, porque foi ele quem deu, e o corpo padece na terra. Então nós temos também um outro elemento que é o Espírito, que é aquilo que vai nos fazer se achegar a Deus. Mas compreendendo o que é a alma, né, nós temos conceitos a respeito da alma. Uns vão dizer que a alma ela é um ser imortal, um ser de luz que ele sofre durante toda a vida reencarnações, para que ela possa chegar num estado de graça, para que então assim ela consiga ser salva. Então, no conceito espírita, por exemplo, a ideia da imortalidade da alma ela é muito presente. Nós vemos que o conceito, a ideia, a teoria espírita vai dizer que a alma ela é imortal, que o ser humano ele passa por processos de reencarnação a ponto de chegar à santidade e então ele ser iluminado e poder habitar aos céus. O cristianismo entende a alma como um dom divino, um dom dado por Deus para que nós tivéssemos a vida. A ideia de Deus com relação a dar a alma, a dar o sopro de vida para o ser humano, não era a ideia de que o homem sofresse, não era a ideia de que o homem passasse por peregrinações, né, além da vida, para que ele consiga chegar aos céus. A ideia da alma, a ideia do espírito, do sopro divino da vida, que os gregos chamam de psique, nada mais é do que então essa ideia de que uma alma vivente, de psique no caso, uma alma vivente, uma alma que ela age, ela interage com o corpo humano. E Deus, ele não queria, nunca quis que o homem vivesse e sofresse e que a sua alma padecesse pelo pecado. Então Deus jamais quis que o homem ele vivesse em sofrimento, ele vivesse em solidão, ele vivesse em carência, ele vivesse em depressão. Deus nunca quis isso. Deus nunca determinou ao homem que ele morresse e ele reencarnasse até que ele conseguisse chegar a um estado de graça. Quando nós acreditamos e pensamos nisso, quando nós paramos para analisar, bom, se a alma é dada por Deus para que nós peregrinássemos, né, além da vida, além da vida física, e então reencarnasse, para então passar pelo processo da vida novamente e morresse, até chegar a um estado de graça, nós teríamos que entender que Deus, ele está dando meritocratamente, né, por mérito próprio, a salvação. E não é isso que Deus quer. A salvação ela não é causada por mérito do ser humano. A salvação ela é causada pela graça divina e pela morte e ressurreição de Cristo Jesus. O homem ele não é salvo, ele não alcança a iluminação, vamos assim dizer, né, como as outras pessoas falam, não chega num estado de graça devido ao seu aprendizado ao longo da vida, devido à sua carreira durante a vida. O ser humano ele alcança a salvação por aceitar e entender que Cristo Jesus é o Senhor de todas as coisas e que embaixo e abaixo dele estão todas as coisas.
Quando o ser humano entende isso, a Bíblia tem dois conceitos. Ao aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e proclamar a Ele e dizer com a boca, olha, eu sou salvo por Cristo, eu aceito a Cristo como meu único e suficiente Salvador. E o segundo ponto é o batismo nas águas, então o homem ele é salvo. Não pelo estado de graça alcançado devido a toda a peregrinação que ele tem. O homem, ele foi dado a alma, o espírito vivente para ele, para que ele levantasse do pó, para que ele tivesse a vida e habitasse a terra, foi dado a ele para viver a plenitude da graça de Deus. Quando Deus prepara o homem no jardim do Éden para viver e para habitar a terra, a ideia, a compreensão divina era de que o homem viveria eternamente junto com ele, adorando a Deus, vivendo com Deus, trabalhando para fazer aquilo que Deus determinou ao homem, que era cuidar do Éden, multiplicando-se, tendo família, tendo filhos, e viver assim com constante adoração a Deus, devido à sua vontade, o seu amor por Deus. Mas então o homem ele cai, ele peca e vem então a morte. E Deus ele não tem um plano B. Deus ele nunca preparou um plano B para a salvação. Deus ele sempre teve um plano A, que foi a vinda de Cristo Jesus à terra para morrer por amor àqueles que vivem aqui. Aqueles que deitaram e dormiram em pecado e que tombaram na morte. Porque quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele não só salvou a nós a partir daquele tempo, mas Ele redimiu todos os santos antes. Assim como os profetas, assim como todos aqueles que são mencionados na Bíblia. Porque Cristo ele veio salvar a todo ser humano. Quando Cristo então morre e ressurge, nós conseguimos a salvação pela graça dele. Antes de Cristo, o que nós tínhamos era a salvação pela lei. A salvação pela elegibilidade da lei, pela compreensão de que a lei era algo que podia nos levar a Deus. E Deus percebe então a lei, que o homem torna uma lei difícil de conseguir cumprir. Então ele manda Cristo para morrer pelo ser humano. Cristo, Paulo vai dizer que Cristo ele é acima de todos. Colossenses vai dizer que Cristo, que Ele é supremo, que a sua soberania está acima de todos. Seja Ele apóstolo, seja Ele profeta, seja Ele quem for, Deus deu a supremacia para Cristo. Quando nós entendemos isso, nós percebemos que a alma ela não é dada ao ser humano para viver uma peregrinação eterna, mas sim para viver um sentimento, para viver uma congregação com Deus, e que foi tirada da humanidade devido ao pecado. Nós temos um problema, porque vem então a dificuldade do ser humano, porque o pecado, a Bíblia diz que o pecado o salário do pecado é a morte. Mas o salário, o dom gratuito de Deus é a vida. O dom gratuito de Deus é o sopro da vida. Semana passada nós falamos a respeito da depressão, a respeito do suicídio e de como o corpo humano tenta se manter vivo mesmo ele estando já à beira da morte. Isso compreende de que Deus, Ele nunca preparou o homem para morrer, mas sim para viver a vida eterna. E quando nós falamos da alma, quando nós falamos do interior do ser humano, e entendemos que a alma é um sentimento que ela traz os sentimentos a nós, ela consegue expandir esses sentimentos, e nós percebemos que há pessoas sofrendo com depressão,
pessoas sofrendo com ansiedade, pessoas sofrendo com distúrbios que provêm da alma, são causados por tristeza, são causadas por perdas, são causadas pelo pecado em si, né? Não da pessoa, não que a pessoa tenha pecado, então ela tem a doença por haver pecado, não, mas é porque o ser humano está em pecado. O ser humano viveu em pecado, então a morte ela é consequência do pecado. E quando nós prestamos isso, talvez você passe por esse momento de depressão. Talvez você conheça quem está passando por esse momento de depressão. E talvez essa pessoa tenha se perguntado, talvez você tenha se perguntado, como eu vou ter alegria? Como alcançar a alegria mesmo, estando passando por isso? Como eu devo alcançar a alegria plena? Alegria verdadeira, alegria genuína. Como a minha alma, que é dada por Deus, que é o dom gratuito de Deus, como eu posso alimentar a minha alma de alegria? E a verdadeira alegria é o caminho mais fácil e o caminho mais certo de conquistar a alegria está lá em Salmos, no capítulo 1. E no versículo 1 e 2 diz assim: Salmos, capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse é o segredo da felicidade. Esse é o segredo da felicidade plena, da felicidade verdadeira, uma felicidade que dura eternamente. Então, se você está passando por qualquer momento, por qualquer situação em que você está buscando a felicidade, buscando viver a felicidade plena na tua vida, em todos os aspectos do seu dia a dia, de todos os aspectos da sua vida, seja quando você levanta para tomar café pela manhã, seja quando você se encaminha para o seu trabalho, você trabalha, você volta para casa, você encontra os seus filhos, você, quem sabe, está passando por um momento que está no hospital, que está doente, que está fraco, que tem problemas. Em qualquer momento da sua vida, se você está buscando a felicidade plena, seja ela em momentos bons ou em momentos ruins, a felicidade plena, ela está nesses dois versículos que nós acabamos de ler. A felicidade verdadeira, a alegria da alma, o contentamento da alma, que vai demonstrar e que vai tirar e vai demonstrar externamente o que nós estamos sentindo, provém daquilo que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. Provém de nós vivermos uma vida com Deus. Quando os Salmos fala aqui, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A palavra bem-aventurado traz o conceito de mais do que feliz. Mais do que feliz. Então nós temos 3 degraus aqui. Nós temos o degrau da alegria, aquele momento que nós estamos passando por alegria. Nós temos o degrau da felicidade, e nós temos o degrau da felicidade plena, de ser mais do que feliz. E a palavra ensina que mais do que feliz é aquele que não se assenta, que não compartilha da roda dos escarnecedores, não se ajunta no conselho dos ímpios. E a palavra não está dizendo aqui para você esnobar as pessoas. A palavra não está dizendo aqui para você não olhar mais para o teu vizinho porque ele não frequenta a igreja ou a mesma igreja que você. A palavra não está dizendo para você não falar com o cobrador do ônibus porque você não sabe se ele é crente ou não. A palavra não está falando isso. A palavra está falando de você compartilhar, de você fazer parte de conselhos, de você fazer parte de ideias, de conceitos que provêm e que vêm do ímpio.
É disso que a Bíblia está falando. Ela não está tirando nós do mundo. Nós pertencemos, nós não pertencemos, mas nós estamos no mundo. Nós vivemos no mundo. Nós estamos compartilhando do mesmo ar que o ímpio compartilha conosco. Nós vivemos e estamos junto com ele. Nós estamos compartilhando cada momento do dia a dia junto com ele. A palavra de Deus não está falando para nós sairmos correndo e nos isolarmos numa bolha porque nós somos santos o suficiente para estar ali sozinhos. A palavra está dizendo para que nós não compartilhemos ideias, teorias, conhecimentos que provêm do ímpio. Mas antes tem a lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. A palavra ela vai dizer em Salmo 115 que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra do Senhor ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela vai falar que a lei do Senhor, né, a meditação na lei do Senhor, a meditação na Bíblia, ela vai trazer para nós alegria. Alegria de viver uma vida plena, de entender quem eu sou e quem Deus é em mim. Quando o ser humano está passando e buscando a alegria, quando o ser humano está tentando encontrar a felicidade plena, ele vai encontrar a partir do momento que ele se dobrar aos pés de Cristo e reconhecer a Cristo Jesus. Aqui os outros versículos vão falar e vão trazer uma parábola, vão comparar o homem que segue a lei de Deus e nela medita de dia e de noite como a árvore plantada junto a ribeiros, que tem os seus frutos e que dá os seus frutos no tempo certo e que as suas folhas não murcham, porque está plantada junto a ribeiros. Ou seja, aquele que serve a Deus, aquele que busca a Deus, ele vai estar plantado no ribeiro de água. Cristo, ele se denomina como a água da vida. Ele diz que ele é a água da vida. Quando ele encontra aquela mulher no poço de Jacó, ele fala: olha, se você beber da água que eu tenho, você jamais terá sede novamente. Cristo, ele é a água da vida, e quando nós estamos plantados, estamos junto com ele, nós então compreendemos o que é realmente alegria, o que é viver junto com Deus. E perceba que a árvore, mesmo plantada junto a ribeiros, mesmo plantada ao lado de um rio, mesmo plantada em um lugar que ela vai dar fruto no tempo certo, mesmo plantada num lugar onde as suas folhas são bonitas, são verdes, o seu tronco, o seu aspecto é bonito, essa mesma árvore que está passando, que está plantada junto a ribeiros, ela não vai ser eximida de passar por momentos de tempestade, ela não se exime de passar por tempos de inverno, de tempos de frio, em que ela vai ter que se recolher, vai ter que manter a sua vida dentro do seu corpo, do seu tronco, onde essas folhas vão cair, aonde os seus frutos vão cair e ela fica seca, para então guardar a vida para um novo verão. Então quer dizer que o ser humano, o homem que medita na lei do Senhor, ele não está eximido de passar por momentos ruins, ele não está eximido de passar por momentos complicados, momentos difíceis, mas sim ele está plantado junto a ribeiros, e ainda que ele esteja passando por momentos difíceis, ele entende, ele compreende a alegria, porque a alegria vem de Jesus. Ele entende que a alegria vem de Jesus. Ele compreende isso, ele entende que quem traz a alegria da sua alma ao ser humano é Deus, é Jesus Cristo. É este ser que morreu e viveu e ressurgiu dos mortos para trazer a vida. Paulo diz, que
porque Cristo ressuscitou, nós então ressuscitaremos com Ele. Nós então ressuscitaremos junto com Ele. Uma das coisas que, se tornam mais clichê e que nós ouvimos muito por aí, quando alguém falece ou acontece uma tragédia, geralmente as pessoas chegam para aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis e falam: olha, fica tranquilo que Deus ele tem um plano. Ele tem um plano para salvar. Lá no céu não haverá mais choro, não haverá mais morte. E realmente não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. Nós encontraremos com aqueles que nós amamos. Nós nos encontraremos como congregação. Aquele que for salvo e buscar a Deus vai encontrar os seus irmãos. A palavra de Deus, ela é incrível em detalhar como será o banquete preparado por Jesus. Mas não é só isso. Esse alento, esse conforto de saber que mesmo perdendo e mesmo passando por momentos difíceis, mesmo passando por momentos de dificuldade, de saber que as coisas estão difíceis para a nossa vida e lá no futuro Deus há de fazer algo por nós e dar a vida eterna, e nós então sabemos que Deus deu a vida eterna. Mesmo isso não é tudo o que Deus tem preparado para nós. O que Deus tem preparado para nós é uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida alegre. Deus, ele jamais quis que você estivesse com depressão. Deus, ele jamais quis que você estivesse passando por esse momento difícil. O desejo de Deus para o ser humano é de uma vida alegre, uma vida feliz e plena. A alegria do ser humano não está nos bens, não está no que ele possui, não está na casa, não está no carro. A alegria do ser humano não está na sua família, está nos seus filhos, está na sua esposa, no seu lar, nos seus pais. Em tudo aquilo que nós não podemos tocar. Em tudo aquilo que nós simplesmente podemos viver. Um sorriso, um abraço, uma comemoração. Tudo isso faz parte do que Deus quer para nós. Talvez você diga para mim: Daniel, mas eu estou passando por esse momento difícil. Eu estou passando por esse momento de dificuldade. Mas ainda assim eu digo que Deus, ele tem preparado para você e para mim momentos de alegria, momentos de felicidade. Momentos em que nosso choro será consolado. Em que nossas lágrimas serão trocadas por risos de alegria. Nós iremos passar por momentos difíceis. Mas todos os momentos difíceis que nós passarmos, Cristo sempre estará conosco. Cristo, ele nunca te desamparou. Cristo, ele nunca te deixou. Ele nunca saiu do seu lado. Ele sempre esteve aí. Ele sempre esteve ao seu lado. Ele sempre viveu com você. Desde o princípio, quando você foi gerado, até agora, Cristo tem te sustentado. O inimigo, ele tenta agir, ele tenta dizer que você não vai vencer, que você não é forte o suficiente. E eu te digo que se você parar para analisar as suas forças, você realmente não é forte o suficiente. Mas se você entregar a Cristo Jesus, Ele é forte o suficiente para tirar você de onde você está. Para que você viva alegria plena, alegria verdadeira, alegria que não dura apenas uma noite, alegria que não dura apenas uma balada, que não dura apenas horas de bebedeira, que não dura apenas um copo, mas uma alegria que dura a vida inteira.
uma alegria que dura a vida inteira. É isso que Deus tem para mim e para você. Que nós vivamos junto com Cristo. E se você hoje está passando por esse momento difícil, eu quero que você coloque a sua mão no seu coração. Eu quero que você coloque a sua mão no seu coração e se entregue a Deus. Busque a Ele, entregue a sua dor, entregue o seu sofrimento, entregue as suas angústias a Ele. E eu tenho certeza que Ele é fiel e justo para abençoar a sua vida. Coloque a sua mão no seu coração se você está passando por momentos difíceis. E nós juntos iremos orar. Pai, o Senhor conhece e sabe cada um daqueles que estão ouvindo a tua mensagem. Deus, eu não sei, ó Deus eterno, até onde essa mensagem irá chegar. Mas eu sei, ó Deus eterno, o que o Senhor tem a fazer ao nosso coração. O teu plano nunca foi, ó Deus eterno, que nós vivêssemos uma vida vazia, com tristezas. O teu plano para nós era de que nós vivêssemos uma vida eterna ao teu lado, adorando e exaltando o seu nome, sendo sustentados por ti, Pai. Infelizmente o pecado tirou isso de nós. E hoje, Deus eterno, nós passamos por momentos difíceis, Pai. Que o meu irmão, ó Deus eterno, que está com a sua mão no seu coração, possa ser alcançado pela graça do Senhor Jesus. Pelo Espírito Santo, Deus eterno, que não compreende, não sabe, não entende limites. Que não entende, ó Deus eterno, circunstâncias. Que atua, Senhor amado, dentro e fora da linha do tempo. Que o Senhor, Pai amado, possa abençoar a vida de cada um. Deus, se há alguém, ó Deus eterno e Deus maravilhoso, assistindo esse vídeo, que hoje deseja aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que o Senhor possa, Pai amado, alcançar a vida dessa pessoa. Que o Senhor possa tornar, ó Deus eterno, ela um filho, uma filha. Que o Senhor possa escrever o seu nome no livro da vida, perdoar os seus pecados, Deus eterno, e dar a vida eterna. Pai, o Senhor morreu numa cruz para nos dar a vida. Que o Senhor possa, Pai amado, também nos dar a alegria que vem do Senhor. Deus, o Senhor nos prometeu, o Senhor nos disse, Deus eterno, que aonde estivéssemos nós, buscando a Ti, o Senhor estaria. Deus, nós estamos Te buscando nessa noite, Pai. Eu entrego a vida do meu irmão, a vida da minha irmã nas Tuas mãos. Que o Teu amor e a Tua graça seja derramado sobre a vida dela, Pai. Em nome, por amor de Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, a graça poderosa de Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. E Deus te abençoe.